E aí, povo, beleza? Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu vestibular. Mas antes de começar, eu quero pedir desculpa pra vocês por ter demorado a gravar. E vamos aí. Bom, eu fiz vestibular em 2012. Em 2012 para contabilidade, tá aqui o cartãozinho. Na UVA, fiz em 2012. No dia 10 de junho. 10 de junho. A história começa da véspera. Teve um culto de jovens, peraí, deixa eu carregar o passeio e continua. E o povo tava mexendo muito em celular. E o presidente, o nosso líder na época, confiscou e pegou os celulares para devolver depois. Aí passou o culto, foi uma benção. Depois desse culto, eu fui pegar os celulares. Naquela época daqueles celulares que tinha as guitarrinhas que tocavam mais alto que as caixas de som Bluetooth, que tem onde para distribuir as JBL. Então, não tinha WhatsApp na época, era música, porque era novidade. Teve culto, depois eu fui pegar para devolver o celular pra galera. Inclusive o meu tava no meio também. Só que eu escorreguei lá de cima do culto, que é lá na frente, onde o povo fica para dirigir o culto, pregar. Era mais ou menos da altura, uma altura de aproximadamente uns 50, 40 centímetros. Eu escorreguei, virei o pé. Mas de boas, ignorei, porque deu pra chegar em casa tranquilo. Mal deu tempo cheguei em casa. Ficou tão dolorido do jeito que mal dava pra encostar o pé no chão. E eu já tava começando a ficar nervoso, por causa que no outro dia era prova. Aí beleza. E quando cheguei na hora, eu ia de Topic. Topic, aqui no Ceará a gente chama Topic, aqui no interior. Aí onde você está assistindo pode ser van, besta, aqui a gente chama Topic. Então, só que aconteceu um pequeno vacilo da minha parte. Eu tinha falado com o topiqueiro que eu ia para reservar minha vaga. Só que quando chegou perto, eu esqueci de confirmar. Aí deu a hora combinada e nada, e passou um bom tempo e nada, nem sinal de vida. Depois de muito que eu entrei em contato com ele, aliás, não foi nem com ele, foi com uma colega minha que ia com ele também, só que diferente de mim, ela já tinha confirmado. E eles já estavam bem distantes, já tinham descido aqui a serra, já estavam mais ou menos, tinha tido uma hora de viagem. Eu fiquei desesperado, porque não tinha mais como fazer a prova. Aí meu pai mandou meu irmão me deixar de carro, graças a Deus. Chegando lá, eu fiz a prova direitinho, almocei no apartamento das amigas minhas de ensino médio, que eu gosto muito delas, mas eu não vou falar o nome delas aqui. Eu tive um pouco de dificuldade de achar o bloco que eu ia fazer a prova, que está aqui no cartão, é o Campus Derby CCS, que na época era um campus novo, não tinha muito tempo ainda, não estava totalmente concluído, que quem estuda na UVA sabe que é o bloco da saúde, do povo que trabalha na área da saúde, enfermagem e por aí vai. Ele é junto com o bloco de medicina da UFC lá de Sobral. Eu vou fazer a prova, testando a caneta, aí as fiscais dizem: não pode riscar o cartão de informação. Eu pensei, nossa, risquei um pouco, mas quase nada, foi só isso daqui mesmo, só para testar aqui a caneta. Passou batido, graças a Deus. Fiz a prova, almocei lá na casa das meninas, no apartamento na verdade. Quando foi na parte da tarde, fiz a prova também
fiz a prova também, que lá, o vestibular dessa universidade é no domingo, de manhã, que é conhecimentos gerais, a prova de matemática, física, química, a língua estrangeira eu escolhi espanhol, português, conhecimentos gerais. Aí à tarde é redação e os conhecimentos específicos, que é, no caso da contabilidade é história e matemática. Eu consegui desenrolar por causa da faculdade de física, porque eu não tinha tido muito tempo para estudar. Que paralelo a eu estar tentando vestibular, eu estava cursando física. Eu estava fazendo faculdade de física, que eu passei pelo Enem em 2010. Mas como eu não estava me identificando com o curso, eu resolvi, e desde o ensino médio que eu queria contabilidade, eu estava tentando passar. E essa foi a última tentativa, mas eu encarei como um sinal de Deus, apesar das dificuldades. Eu encarei porque que eu ia conseguir passar, porque matemática eu consegui responder de boas. Mas história tinha caído, história dos hebreus, que eu não tinha estudado, mas foi o tema da doutrina do culto da sexta-feira, entende? Foi a doutrina da sexta-feira, sábado teve o culto de jovens e domingo foi o vestibular. Eu termino a prova, o que é que acontece quando eu estou indo no caminho para pegar o mototáxi? Eu viro mesmo o pé que estava dolorido. Tem um buraco na calçada, eu distraído procurando um mototáxi, eu viro mesmo o pé, o direito, estava machucado. Eu consigo chegar na rodoviária, detalhe, eu não tinha comprado a passagem antes, foi tudo em cima da hora, tudo no ponto, bem buf. Eu só não encontro passagem para minha cidade, o Bajara, Ceará. Eu vim encontrar para a cidade vizinha, que é a cidade de Tianguá. A única passagem que tinha. Ainda era para 11 da noite. Beleza, só tem essa? É, só tem essa. Tá bom, então eu quero essa. Porque eu tava com a roupa do corpo e não conhecia praticamente quase ninguém lá na época. Eu tava com dinheiro, eu fui meredando e tudo. Nesse meio tempo, eu conversei com alguns amigos meus que tinham comprado a passagem com antecedência, eles já iam passando, eles iam fazendo, já iam viajando mais cedo. E dali eu esperar. Esperei. Naquela época não tinha WhatsApp, esperei. E também não tinha levado fone de ouvido. Na pressa, pensando também que ia encontrar alguma vaga na volta em algum topic, mas não encontrei. E dali chá de cadeira, ia para a agência do ônibus, ficava assistindo, ia para a lanchonete da rodoviária, ia lá para o terminal lá onde ficam os ônibus, as plataformas, ficava fazendo caminhada, vez por outra, até aí beleza. Só que aconteceu um fato interessante. A ficha não tinha caído ainda, eu tava de boas, nem aí. Aí eu ligo pro pai e pra mãe, falando. Não, porque eu liguei pro pai e ele passou pra pedir pra falar com a mãe. Aí eu avisei do horário do ônibus. Aí começaram a ligar pra mim, um pouco penalizado, porque eu tava lá de molho, porque eu tinha que fazer a prova. Tava lá desde manhãzinha e de 5 da tarde, das 17 horas até as 23, lá esperando. Nunca o programa do Faustão foi tão atrativo pra mim, nunca passou tanto tempo. E recebi a ligação e o povo penalizado por causa da hora que eu tinha que esperar e tudo. Aí foi começando a cair a ficha, aí foi começando a cair aquela pitadinha de desespero. E para acabar de completar, a firma do ônibus, que eu também não vou falar aqui porque o vídeo não é patrocinado, mas se quiser patrocinar eu aceito. A firma do ônibus tem uma fama aqui no interior do Ceará de atrasar bastante. E o atraso do ônibus foi 1 hora de atraso. Já estava desesperado por causa do chá de cadeira de 5 às 20, das 17 horas às 23.
Ainda aumenta com a pitadinha de drama da família, porque eles queriam me ajudar, mas não tinha como. E aumentou das 23 para meia-noite o atraso do ônibus. Foi em torno de umas meia-noite que eles saíram. Eu não via a hora de chegar em casa. Fiz as contas, do dia todo eu passei 23 horas acordado. Das 24 horas passei 23 acordado. Era a primeira vez que eu tinha feito essa proeza. Mal sabia do que isso iria pela frente, né? Mas eu terminar de contar para vocês. Saiu o resultado, mas primeiro o gabarito. O povo perguntava, saiu o gabarito oficial, tu vai conferir? Eu não pode levar a prova para casa, eu vou conferir o quê? Não lembro mais o que foi que eu marquei. Saiu o resultado, eu fiquei nos classificáveis, não passei direto. Ainda tinha um pouquinho de esperança, porque fiquei na colocação legal. Até mesmo porque na época foi bem no começo, já tinha começado a inscrição pela internet do vestibular e tinha um povo dos colégios grandes que ia fazer para dar nome aos colégios. E eu fiz no meio do ano porque a concorrência era menor. Eu conversei com uma amiga minha de infância, já que eu estudava com ela, conheci no fundamental, desde... Perdi as contas há muito tempo, a Nicole estiver assistindo. E ela falou comigo que era pra... Eu falei que eu fiquei em 11º dos classificáveis. Ela disse, vai, que dá certo, tu já tá dentro. Vai pra fila dos classificáveis, ajeita tua documentação e tudo. Sendo que não tinha saído o resultado da quantidade de vaga que tinha sobrado da matrícula, dos que tinham passado diretamente. E eu confiando, com fé em Deus e orando, pedindo a Deus uma orientação. Pedindo a Deus, Jesus, eu quero a minha vaga, E pedi, e eu tinha ficado em 11º dos classificáveis e sobrou às 11, justamente às 11. No dia da matrícula, um rapaz ainda perdeu a vaga porque não levou toda a documentação necessária e passou mais uma que estava atrás de mim, até a 12ª dos classificáveis. E eu estava no 11º, eu consegui entrar graças a Deus. E aqui, esclarecer aqui para vocês, o resultado desse meu curso da faculdade foi meio que resultado de oração. Eu pedi a oração, fazia teste vocacional, mas apontava para a área da saúde. E eu não tinha condição de morar lá na época. Eu pedi uma orientação para Deus qual curso fazer. Ele me mostrou, faz contabilidade. Ele me mostrou, faz contabilidade. Isso tudo foi por meio de oração. A prova, os acontecimentos, acontecem sim, porque dificuldades sempre acontecem. Eu consegui entrar na faculdade também, foi a custa de muita fé. Eu estudei, não muito, porque eu ainda estava paralelo a outra faculdade de física que eu passei no Enem em 2010 e comecei licenciatura em física numa cidade aqui vizinha, Tianguá, e fiz. Não estudei como devia, mas foi o suficiente para passar. E agradeço muito a Deus. Inclusive o conteúdo tem história para contar para vocês da faculdade, da minha vida universitária. Eu quero compartilhar com vocês, mas esse é assunto para outro vídeo, porque para não ficar muito grande. E por hoje é só. Falou!